Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2 a seguir. Nós vamos fazer a leitura, vamos ver algumas coisas, meditar nesse texto, refletir para a glória de Deus. Todo mundo encontrou, querido? Amém? Diz assim o texto: Ora, João, ao ouvir falar das obras de Cristo no cárcere, enviou 2 dos seus discípulos para perguntar: És tu aquele que haveria de vir, ou esperaremos a outro? Jesus respondeu-lhes: Ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres o evangelho é anunciado. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por causa de mim. Amém? Meus irmãos, Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele procura se engajar em apresentar Jesus como aquele cumpridor das profecias, dos profetas, da lei do Antigo Testamento. Mateus vai ser o evangelista que mais usa a expressão para que se cumprisse as Escrituras. Mateus vai tentar elaborar Jesus como aquele que cumpre o lugar de Israel, o papel de Israel. Mateus vai procurar apresentar Jesus como aquele novo e maior Moisés. Em Mateus capítulo 5, nós vamos ver Jesus elaborando o sermão que a gente conhece como o Sermão da Montanha, e Jesus vai aprofundar, substituir, trazer uma nova essência, revelar aquilo que o Antigo Testamento não foi capaz de fazer na lei. Mateus ele preocupa em apresentar os títulos cristológicos. Mateus não usa de maneira descuidada expressões como Filho de Deus, expressões como Cristo, expressões como aquele que há de vir. Nós temos que buscar entender nesta passagem quem é o referente de Mateus neste contexto. Mateus ele vai nos apresentar no versículo 2 uma preocupação de João Batista. E aqui nós vamos ver algumas dificuldades e tentaremos abordar todas elas à medida que o sermão desenvolve. Mas eu quero que você observe que há algumas coisas aqui que precisam ser tratadas. A primeira coisa é, será que João teve mesmo algum tipo de dúvida relacionada à pessoa de Jesus, visto que João, quando vai batizar Jesus, reconhece ele como autoridade? João, no Evangelho de João, ele fala de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João dá diversos testemunhos acerca de Jesus, só que na altura deste texto, neste momento, João encarcerado manda algumas pessoas perguntar se ele é aquele que haveria de vir. Então nós temos que perceber, entender, João está tendo dúvidas. João não está tendo dúvidas. Se ele estiver tendo dúvidas, isso desqualifica ele de alguma maneira. A dúvida dele empobrece ele de alguma forma. Como Jesus enxerga a dúvida de João? Outra coisa que nós devemos entender é por que Mateus usa o vocábulo Cristo e embaixo ele usa a expressão aquele que haveria de vir. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, eu entendo que ele faz vários ecos do Antigo Testamento, buscando entrelaçar os dois testamentos e mostrar assim um elemento de continuidade. Mas eu quero propor nessa noite algumas visões acerca dessa expressão. Vários comentadores vão dizer que Mateus, por exemplo, pega essa expressão lá do Salmo 118. Outros vão dizer que ele pega a expressão de Isaías 59. Outros vão dizer que ele faz ecos a Isaías 29. E eu não sigo nenhuma dessas abordagens, mas eu penso que Mateus, quando João, na pessoa de João, ele fala aquele que há de vir, para mim um referente é local.
aquela expectativa, uma expectativa na comunidade, uma expectativa na Judéia, uma expectativa dentro de Israel, uma expectativa baseada na leitura do Antigo Testamento. E através da leitura do Antigo Testamento, das observações que eles fazem, de promessa de que alguém viria num tempo escatológico, um rei, um sacerdote, um agente libertador. Eu imagino que Mateus, João, quando eles usam essa expressão, aquele que adivinha, eles não estão citando ou aludindo ao Antigo Testamento, mas eles estão aludindo a uma expectativa dentro daquele lugar. Outro sim, nós vamos ver que a expectativa não se limitava dentro da Judéia. Nós vamos observar que em Samaria também havia uma expectativa messiânica. Em um único versículo, uma pessoa vai dizer: quando o Messias chamado Cristo vier, ele nos ensinará todas as coisas. Eu também quero observar com vocês nesta noite um empobrecimento que nós fizemos da expressão Cristo. Nós observamos essa expressão, esse vocábulo, e temos ele quase como um sobrenome de Jesus. Mas outros sim, como eu disse, Mateus usa esse título como um título cristológico. E ele é carregado de sentidos, nuances, conotações, que traz um rei, um líder, um agente enviado por Deus. E nós perdemos isso ao decorrer da história de tanto usar a expressão Cristo, Cristo. Quando eu vou ler os textos que aparece essa expressão, eu procuro entender se eles estão tentando dizer Jesus, o rei, Jesus, o Messias, Jesus, o libertador, porque essa expressão Cristo carrega todos esses sentidos, e parte da nossa ideia, do nosso leitor, do nosso imaginário, buscar compreender o que o autor está querendo dizer com essa expressão. Outra coisa que eu quero observar com vocês nessa noite é porque Jesus elabora tanto a sua resposta. Quando Jesus vai responder, Jesus não diz apenas eu sou, como ele faz em outros lugares. Jesus, ele para por alguns momentos. Lucas vai nos relatar que ele vai fazer algumas coisas, curar, expulsar, realizar sinais, realizar milagres, e só depois dele fazer isso, ele vai devolver os discípulos a João o Batista, dizendo: ide dizei a João estas coisas que nós acabamos de ler. E por último, mas não menos importante, eu quero observar com vocês por que Jesus faz uma crítica tão gentil no versículo 6. Amém? Primeira coisa que nós vamos observar, queridos, que eu quero tratar com vocês, é se João teve ou não a dúvida. Eu conversando com esse texto, sobre esse texto com algumas pessoas não, com uma pessoa, ele indagou: será que João teve mesmo essa dúvida? Será que João de alguma maneira duvidou? E eu perguntei: mas por que você está me perguntando se houve ou não essa dúvida? E nós, a nossa mente, a mente que nós vamos para o texto, uma hermenêutica empregada, nós achamos que dúvida é uma conotação ruim, que dúvida nos desqualifica, que por sermos cristãos não podemos ter dúvidas sinceras, genuínas, e tentamos de alguma maneira atribuir aos personagens bíblicos, heróis bíblicos, como se eles não tivessem nenhuma falha, como se de alguma maneira eles fossem perfeitos, retos, íntegros, de tal modo que eles fossem quase inalcançáveis no estilo de vida deles. Lendo o versículo 1, alguns comentadores, o versículo 2, alguns comentadores, vai dizer que a dúvida não é de João, mas a dúvida seria das pessoas ao redor. E João, para sanar a dúvida das pessoas ao redor, pergunta na pessoa dele, para Jesus, se ele é aquele que haveria de vir. Eu sinto muito discordar dessa perspectiva, mas nada no texto aponta para este caminho. Se fosse uma dúvida de outro, Mateus poderia ter usado pronomes demonstrativos e não nomes. Mateus poderia, por exemplo, dizer: um dos discípulos, ouvindo as obras de Jesus, querendo saber se ele era o Cristo, mandou perguntar. Mas quando Mateus ele usa o nome de João, dá esse nome a João, ele quer trazer na nossa memória quem é esse João.
Ele quer que a gente lembre do capítulo 3, e por isso Mateus vai usar tantas expressões que já foi usada na pessoa de João Batista. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 11, João vai dizer: eis que ele vem e é mais poderoso do que eu. É a mesma expressão, tu é aquele que haveria de vir. Mateus quer que a gente olhe e não tenha dúvidas quanto a quem está perguntando. Mateus nomeia ele para que a gente entenda que João, aquele precursor, aquele que é enviado na frente do Messias, aquele que é o arauto de Yahvé, aquele que é o arauto de Jesus, ele de alguma maneira teve dúvidas e foi buscar na pessoa de Jesus essas respostas. Ele olha para Jesus e o que me espanta é que quando nós observamos o texto, o que causou as dúvidas em João foi as obras de Jesus. Como assim? Versículo 2. João, está claro no texto, João, não precisamos dar jeito, não precisamos dizer, não, João é um profeta que não teve dúvidas. Teve. Ele teve um momento de dúvida. E essas dúvidas foram ocasionadas pelas obras de Jesus. Versículo 2, olha comigo. João, ao ouvir falar das obras de Cristo. Ao ouvir falar das obras de Cristo. Deixe-me dizer para você que essas obras de Cristo, nós chamamos isso de encapsulamento. O que é isso, João? Que nome estranho é esse? É uma sumarização de tudo que Jesus fez até ali. João, ao ouvir falar dos ensinos de Jesus, dos milagres de Jesus, das curas de Jesus, dos exorcismos de Jesus, do envio de Jesus, do sermão de Jesus, João, quando ouve todas essas coisas, ele tem dúvidas. E por que João tem dúvidas? Por causa da expectativa daquele lugar. A expectativa que existia naquele lugar, nós já falamos isso outras vezes, é que o Messias viria e libertaria a nação. Se você vasculhar o Antigo Testamento, sempre que fala do agente de Deus escatológico vindo, ele vem para libertar. Ele vem com cura, ele vem com vingança, ele vem com várias coisas. O único problema, entre aspas, que acontece com o advento de Jesus, é que ele dividiu a promessa da sua vinda em 2 tempos. E não estou falando de arrebatamento em 2 etapas, não é isso. O que eu estou dizendo é que João tinha uma expectativa urgente, eminente, de que Jesus viria trazendo bênçãos e juízo. João, quando convida o povo ao arrependimento, ele diz que o machado está posto ao pé da árvore. Só que quando Jesus vem cumprir a sua obra, o dia da vingança é adiado. De maneira que quando ele vai começar o seu ministério, Lucas nos narra, que quando ele vai ler o rolo de Isaías, ele fala somente das bênçãos que o Messias traria. Mas o dia da vingança, ele não fala, porque o dia da vingança é futuro, mas as bênçãos é para já. João tem uma expectativa frustrada, porque não entendeu o Messias que chegou naquele lugar, trazendo bênçãos e aguardando, reservando juízo para o dia do juízo final. Não quer dizer que ele trouxe bênçãos, que ele não vai julgar, que ele não vai trazer a justiça, mas é um momento onde a graça dele tenta nos alcançar. João pergunta a ele: és tu aquele que haveria de vir? Porque na mente de João, a mensagem de Jesus estava incompleta. Se ele é o Messias, por que Israel ainda não foi libertada? Se ele é o Messias, por que ele está preso injustamente? Se ele é o Messias, por que o rei adúltero não sai do seu trono? E essas expectativas frustram a pessoa de João. E por isso, no versículo 6, é que nós vamos entender o que é escandalizar no Senhor.
comentário de Mateus, quando ele fala Cristo, Mateus está evocando vários sentidos. Rei, que é o mais comum, aquele que reina. Mas tem alguns sentidos em Daniel, que o Messias é aquele que destruirá os opressores de Israel. O Messias é aquele que destruirá o mal. O Messias é aquele que trará vida aos justos e morte aos perversos. Por isso, o referente de João aqui é toda essa estrutura do Antigo Testamento, onde se fala de Messias, Filho do homem, Cristo, enviado, ungido. As nuances desse termo Cristo envolvem todas elas. E Mateus usa esse termo para nos mostrar sobre quem João está tendo uma dúvida. João não está duvidando de qualquer pessoa. A dúvida dele não é relacionada a qualquer profeta. A dúvida dele não é relacionada a um apóstolo, a um discípulo, mas ao agente escatológico de Deus. Outro sim, esse termo Cristo, às vezes a gente pensa que por ele aparecer no Antigo Testamento, por exemplo, a Ciro, meu ungido, a gente acha que quando se diz Messias para esse sujeito, a gente pensa que é o mesmo Messias que aparece aqui no Novo Testamento. Mas aqueles Messias, reis, por exemplo, que estão reinando, eles não são agentes escatológicos. Em alguma maneira, eles cumprem apenas uma parte daquilo que é dito do Messias. Mas Jesus, ele cumpre com inteireza tudo aquilo que é dito do Messias. Então, quando Mateus diz, João, ao ouvir falar das obras de Cristo, ele está dizendo, João Batista, ao ouvir falar do novo momento da era, do irromper de Deus no mundo com o seu enviado, ele enviou discípulos para perguntar, és tu aquele que haveria de vir? E esse és tu aquele que haveria de vir me causou algumas inquietações. Primeiro porque eu fui observar, e nós não temos referente antecedente aqui. Nós não vamos voltar no capítulo 10, 9, 8, para esse aquele que haveria de vir estar apontando. Portanto, esse aquele que haveria de vir não foi citado no texto. Por isso eu imagino que é uma compreensão daquele lugar. Se nós observarmos em João, capítulo 4, veremos com muita clareza que esse agente esperado era esperado não só pelos judeus. Em João, capítulo 4, versículo 25, eu não vou ler os textos porque todos já conhecem, mas só o versículo 25, diz assim, ao que lhe disse a mulher, isso aqui é a samaritana, sei que o Messias, chamado Cristo, há de vir. E quando ele vier, nos declarará toda a verdade. Um dos papéis do Messias é declarar a verdade de Deus. Um dos papéis do Messias é apresentar a verdade quão completa ela é. A expectativa que essas pessoas tinham, para além de algum libertador, era alguém que ensinaria a verdade. Era alguém que ensinaria os caminhos de Deus. João, no seu evangelho, personifica Jesus como a sabedoria de Deus. João, no seu evangelho, personifica Jesus como a encarnação de Deus. Quando nós olhamos para essa expressão, aquele que haveria de vir, é algo que estava latente na mente daquelas pessoas, não é como hoje. Por exemplo, se eu perguntar qual é a expectativa acerca da vinda dos Messias, poucos têm uma expectativa. Poucos têm uma expectativa messiânica. E toda a Bíblia, eu disse toda, gera essa expectativa. E uma escatologia empobrecida como nós temos, reflete na igreja com homens e mulheres que não estão preocupados com uma escatologia pessoal.
A diferença entre escatologia corporativa e escatologia pessoal. Escatologia corporativa é aquilo que acontecerá com a igreja com a vinda do Messias, a vinda gloriosa. E escatologia pessoal é o que vai acontecer com você nesse dia. Essas pessoas esperavam por um Messias libertador, um Messias que traria cura. E a resposta de Jesus é o que me salta os ouvidos quando eu escuto ele respondendo isso. Primeiro, quando alguns comentadores vão dizer que ele traz essa expressão aqui, essas expressões que ele vai dizer, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos. Alguns comentadores vão dizer, olha, ele está indo lá no Salmo e trazendo essas expressões de lá. E eu fui vasculhar os Salmos que eles falam. Eu fui atrás de cada passagem que eles falam que é uma alusão. Mas elas geralmente estão incompletas. A maioria delas fala que o Messias trará vista aos cegos e libertação aos oprimidos. Mas nenhuma delas fala da ressurreição dos mortos. E para mim, o mais importante nesse texto é a ressurreição dos mortos. Porque o coxo ser limpo é algo que pode sim trazer um assombro às pessoas. As pessoas ficarem surpresas. Mas ressurreição de morto é algo que só o Messias traz. Ressurreição de mortos é algo que só o agente escatológico de Deus traz. Quando Jesus diz que nós faremos isso, ressuscitaremos mortos, é tão somente porque ele foi para o Pai. Nós, por nós mesmos, não temos condições de fazer nada. Mas Jesus, ele salienta, quando os discípulos perguntam, olha, João está na prisão e quer saber, és tu aquele que haveria de vir? E o relato de Lucas para mim é mais interessante nessa hora, porque quando eles perguntam, parece que Jesus já tem a resposta pronta e não é. Quando eles perguntam, Lucas é mais detalhado e vai dizer, quando eles perguntaram, Jesus então foi, curou, expulsou e fez milagres. Então disse aos discípulos, vai, diz a João, tudo que vocês veem. Para mim, na minha perspectiva, Jesus faz isso para cumprir a expectativa daquele lugar. Quando Jesus ele faz essas coisas, Jesus, ele está dizendo, olhe para as obras que eu faço. Olhe para aquilo que eu trago. Trazer vida a morto é prerrogativa divina. Trazer vida a morto é prerrogativa de Yahweh. Se você ler atentamente o Evangelho de Mateus, você vai ver que coisas que eram atribuídas a Yahvé se cumprem em Jesus. Por exemplo, nos Salmos diz, quem, Senhor, acalma a tempestade, senão tu? Em Mateus nós vemos Jesus acalmando a tempestade. É por isso que eles ficam impressionados. Se só Yahweh pode acalmar a tempestade, significa que Jesus é Yahvé. É por isso que eles ficam assombrados, dizendo, quem pode acalmar a tempestade? Eles estão nos trazendo relatos dizendo, Deus está no nosso meio, Emanuel. É isso o engajamento de Mateus, é isso que ele quer provar, é isso que ele quer nos mostrar, é isso que ele quer nos revelar. Mas eu quero me afastar um pouco dos comentadores e mostrar para vocês qual é a expectativa daquele lugar. Eu precisaria de mais de uma hora para falar de todas as expectativas. Vou dar uma, por exemplo. Havia uma expectativa messiânica de um rei e um sacerdote. Então não teríamos um Messias, mas dois. Porque o Messias davídico reina e o Messias arônico é sacerdote.
é uma das expectativas. Dani vai cair ali, ó. Aleluia. Dá daí, Dani. Bora voltar. Havia expectativas como apenas um Messias, sacerdote, que fazia funções de reis. E como eu sei disso? Deixa eu deixar para você bem claro. Se daqui, por exemplo, há 50, 60, 70 anos, as pessoas pegarem os vídeos que nós pregamos, que nós falamos, os nossos comentários, os escritos que deixamos, eles vão dizer, aquelas pessoas daquela época esperavam por um Messias assim e assado. Por exemplo, se nós formos dentro da Assembleia e perguntar a eles, Jesus vem antes ou depois da tribulação? Ele nos revelará a expectativa deles, que a igreja sobe antes da tribulação e vem com o cordeiro após a tribulação. Mas se você for dentro de alguma igreja presbiteriana, por exemplo, e perguntar, Jesus vem antes ou depois da tribulação? Eles dirão, depois da tribulação. E por que acontece isso? Isso é caso de interpretação. Como eu leio os textos? Pensando nisso, como a gente lê os textos? As pessoas da época anterior a Jesus deixaram vários escritos, comentando textos, como eles entendiam alguns textos do Antigo Testamento. E um deles me chamou mais atenção. Imagine você que hoje nós temos acesso a fontes de judeus daquela época, essênios, que escreveram acerca da expectativa deles. Eles deixaram escrito o que aconteceria quando o Messias prometido viesse. Quem está entendendo? Dá um amém para mim, ver se você está entendendo. Que fique claro, os escritos deles não são canônicos. Servem para nos mostrar a expectativa deles. Da mesma forma que um vídeo no YouTube serve para nos mostrar a expectativa, a interpretação do sujeito que está falando. Mas deixe eu parar com as delongas e lhes mostrar sobre essa expectativa. Eu fiz um quadro, uma pena que eu não posso, eu vou mandar no grupo, mas diz assim o versículo 5 de Mateus 11. Os cegos vêm, os coxos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres o evangelho é anunciado. Isso é o nosso texto canônico, que evangelho que Mateus nos legou. Agora tem um nomezinho aqui estranho, mas eu vou sintetizar para você, é o Apocalipse do Messias. Olha o que eles pensavam acerca da vinda do Messias. Libertando prisioneiros, devolvendo vista aos cegos, fortalecendo os encurvados. Ele, isto é, o Messias, curará os feridos, devolverá vida aos mortos e proclamará boas novas aos aflitos. Minha perspectiva é que quando Jesus faz a citação como ele fez, ele está dizendo, eu sou o Messias aguardado. A expectativa de que tanto vocês falam, eu cheguei. Aleluia. Jesus, então, ele cumpre essa expectativa. E agora vem a grande questão. João, duvidar, de alguma maneira, o desqualifica. João, duvidar, de alguma maneira, empobrece o seu ministério. E o que eu tive de mais alegria foi saber que cristãos genuínos podem ter dúvidas. E por isso o versículo 6 é uma advertência gentil e amorosa. Por causa de mim. Eu teria muito para falar sobre bem-aventurado e escandalizar.
mas o tempo já avança. Mas eu quero que você entenda. Tudo isso que eu disse foi para você entender que o que causou dúvidas em João foi a obra do Messias. O fato dele cumprir uma parte da expectativa o fez duvidar de Jesus. Agora vamos aplicar uma hermenêutica e trazer para os nossos dias? Jesus não está aqui no nosso meio para cumprir a sua agenda. Jesus não é garçom de ninguém. Ah, você, Senhor, não me curou, você não é Deus. Isso é o escandalizar. Achar que ele tem que cumprir as minhas expectativas da maneira que eu espero. Deixa eu te dizer uma coisa, ele tornou todas as coisas possíveis, mas não quer dizer que fará. Vai ter crente que vai morrer com câncer? Sim. Vai ter crente abusado? Vai ter crente que vai sofrer? Sim. Essas coisas podem gerar uma dúvida no coração desse cristão? Pode sim. Mas isso não me dá o direito de pôr o messianismo dele à prova. Ainda que eu sofra, que eu padeça, que eu faça, que eu sofra várias coisas. Ele é o Messias aguardado de Israel. Se ele é Deus, por que está acontecendo isso com o Rio Grande do Sul? Por que os bebês acontecem isso com eles? Por que o mal assola as pessoas? Ele não está aqui para cumprir a minha e a sua agenda. Mas uma coisa eu te garanto. Quando ele vier, as coisas que eram possíveis se tornarão concretas. No dia da vinda dele, se tiver crente com câncer, o câncer vai dar lugar a um corpo glorificado. No dia que ele vier, se tiver um crente injustamente preso, sendo perseguido, em uma masmorra, em uma prisão, seja lá onde for, a cela vai cair por terra, porque ele trará liberdade ao cativo. As nossas expectativas não fazem dele o Messias. Ele é o Messias porque ele cumpriu o papel messiânico dele. Deixa eu trazer para nós 3 lições, com base em tudo isso que a gente ouviu. Dúvidas podem sobrevir sobre qualquer um. Jesus chama João Batista de o maior nascido de mulher. João Batista pregou acerca de Jesus como aquele que era poderoso, que batizaria com o Espírito Santo, com fogo. João Batista chamou Jesus de Cordeiro de Deus. João Batista reconheceu a autoridade de Jesus e mesmo assim teve dúvidas. A grande questão é onde eu vou procurar respostas para as minhas dúvidas. Alguns homens, quando surge a dúvida no coração deles, procura a resposta em lugares onde Jesus não está e se envereda pelo mais desgraçado caminho. Alguns, quando têm dúvidas, procuram na morte a resposta. Alguns, quando têm dúvidas, buscam fazer coisas que não é buscar na pessoa do Messias as suas respostas. Eu estava conversando com minha esposa esse dia, conversando ao ouvido, mas tá bom, que eu falo e não entendo nada, me mata de raiva. Mas eu estava lendo sobre George Eldon Ladd. João, quem é George Eldon Ladd? Ele tem uma das maiores teologias sistemáticas do século. A teologia sistemática dele é clássica. Todo seminário a recomenda. Um livro dele mudou várias perspectivas a respeito da tribulação. Esperança abençoada. Esse homem, ele gastou 10 anos para escrever acerca do reino de Deus. E
E o desejo dele era que essa pesquisa deles, acerca do reino de Deus, fosse para as universidades mundanas. Ele queria falar do reino de Deus fora dos arraiais dos crentes. E teve uma resenha acerca do livro dele. E o sujeito que fez a resenha do livro dele é um renomado professor mundano, que pesquisava também sobre o assunto. E não respeitou George Eldon Ladd como acadêmico. Fez uma crítica destrutiva a esta obra dele. O aluno que estava com George Eldon Ladd, vendo ele lendo a resenha, disse que aquilo impactou ele como uma espada. Que ele ficou a ponto de perder o controle quando ele leu a resenha. Ele escreveu cerca de 100 cartas, isso é dito pelo biógrafo dele. Cerca de 100 cartas dizendo que foi injustiçado por aquilo que o sujeito falou. A esposa e o filho dele, ou filha, não me lembro, foram reféns da insatisfação dele. Quando esse homem ouviu isso, quando ele ouviu essa resenha negativa acerca dele, ele se impactou de tal maneira que ele enveredou nos caminhos do álcool. Na universidade ele perguntou se ele podia separar e continuar ensinando. Tudo por causa de uma resenha. A busca pelo reconhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes gera dúvidas, porque eu não sou reconhecido. Às vezes as dúvidas vêm, porque as pessoas não me notam. Às vezes as dúvidas vêm, porque eu sou desprezado. Mas em vez de fazer igual Eldon Ladd, faça diferente. Faça como Batista. Vai até Jesus. Segunda coisa que eu acabei de falar, é importante saber onde buscar resposta. É claro que João teve a bênção de Jesus estar ali para responder à dúvida dele. Não estamos querendo dizer com isso que não temos Jesus para nos responder hoje. Mas pode ser que existam meios ao qual possamos buscar respostas para as nossas dúvidas. Bíblia, oração, pastor, conselheiro. Mas busque na comunidade, no corpo, nos meios pelo qual Deus estabeleceu para a comunidade. E por último, as dúvidas não nos desqualificam como cristão. Versículo 7 diz assim: quando eles partiram, os discípulos, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João. Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas por que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, ele é muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio ante a tua face o meu anjo, que preparará o caminho diante de ti. Eu gostaria de dizer, suas dúvidas não te desqualificam como crente. Pelo contrário, se as suas dúvidas servem para te aproximar de Cristo, Ele tem um testemunho ao seu respeito. Amém? Aplauda o Senhor.